da quinta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula de História, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. Para vocês irem acompanhando o nosso assunto, abram então o nosso livro aí na página 190, onde então nós vamos continuar desse tópico, Jango e o golpe de 1964. O Jango era como era conhecido o então presidente à época, João Goulart. Ou seja, nós podemos dizer que o ano era 1963, janeiro de 1963, aonde João Goulart ele levou ao povo brasileiro um tema para ser votado. Ou seja, ele realizou um plebiscito. Povo brasileiro, vocês querem que o Brasil continue parlamentarista, com um primeiro-ministro que era o presidente da Câmara dos Deputados mandando no Brasil, ou querem a volta do presidencialismo, que eu, presidente, volte a governar o Brasil? E aí, após esse plebiscito, em janeiro de 63, o povo votou pela volta do presidencialismo e João Goulart passa a governar com poderes o Brasil. E aí, pessoal, o João Goulart, ele tinha propostas populistas, ou seja, ele tinha propostas políticas voltadas para a maioria dos brasileiros e, como sempre, exigindo em troca o apoio político popular. E aí nós podemos dizer que essas propostas populares, populistas de João Goulart ficaram conhecidas como as reformas de base, ou seja, ele propunha a reforma educacional, ampliar o acesso à educação, à universidade dos brasileiros. Reforma habitacional, ou seja, melhorar o acesso à casa própria por parte dos brasileiros. A reforma agrária, a redistribuição de terra. Reforma tributária, que até hoje não saiu do papel, que é justamente quem ganhar mais pagar mais impostos, quem ganhar menos pagar menos impostos. A reforma bancária, essa questão dos juros para cidadãos comuns pagar menos juros no banco. Já os cidadãos que têm contas mais volumosas pagar mais juros. Então vocês percebam que é uma série de reformas, em resumo, conhecidas como reformas de base, que propunha, consequentemente, melhorias na condição de vida da maioria dos brasileiros em detrimento da vida de alguns poucos privilegiados brasileiros. E aí, por João Goulart propor uma reforma que vai ferir o calo de uma minoria privilegiada do Brasil, ele foi tido como comunista. E aí, os militares brasileiros à época, apoiados pelos Estados Unidos em uma operação militar que ficou conhecida como Brother Sam, ou seja, irmão do tio Sam, então arquitetaram um golpe político para a derrubada do comunista João Goulart e, consequentemente, assumir o poder os militares. E isso, então, vai acontecer, pessoal, entre o dia 31 de março e, consequentemente, finalizado no dia 1º de abril, o golpe civil-militar. Por quê? Os governadores de Minas Gerais, os governadores do Rio e de São Paulo autorizaram os seus exércitos marcharem, saírem dos quartéis, consequentemente também apoiados pelos Estados Unidos, a dar esse golpe no presidente João Goulart, que estava no Rio. Veio para Brasília conversar com o Congresso Nacional para tentar impedir o golpe, mas foi um fracasso. Ele se retirou para o Rio Grande do Sul e então o presidente do Senado à época decretou o cargo de presidente vago, sendo que o presidente estava no Rio Grande do Sul. Então, era a finalização do golpe político, civil e militar que instalaria a ditadura militar no Brasil. O golpe foi em 31 de março de 1964, instalaria então oficialmente a ditadura a partir de 1º de abril de 1964. Tá certo, pessoal? Na nossa página 191 tem esse tópico, a ditadura militar e o AI-5. Então, a partir de 1964, os militares passam a comandar o Brasil. Ao todo, a ditadura militar durou de 1964 a 1985.
tendo 5 presidentes militares vindos do Exército. O famoso General Castelo Branco, General Costa e Silva, General Médici, General Geisel e o General Figueiredo. Então, nesses 21 anos, esses 5 generais foram presidentes do Brasil. E o meio ou a forma mais perversa que esses militares governaram o Brasil foi instituindo os famosos atos institucionais, os famosos AIs. O que eram os AIs, os atos institucionais, pessoal? Eram alterações ou adição a leis ou criação de leis, nós podemos dizer, que julgavam necessárias por parte dos militares. Ou seja, os atos institucionais eram atos que legalizavam as ações dos militares. Tudo aquilo que os militares quisessem fazer, mas não estava ali baseado na Constituição, eles criavam atos institucionais legalizando as suas ações, as suas atividades. Sendo que, ao todo, eles criaram durante 21 anos cerca de 17 atos institucionais, sendo que o mais perverso foi o AI-5, o ato institucional de número 5, que principalmente deu direito, como vocês podem ver aí, do presidente militar fechar o Congresso Nacional e governar sem auxílio do Congresso por tempo indeterminado. Como também vocês podem ver, a suspensão do habeas corpus, ou seja, todo mundo poderia ser preso e, consequentemente, continuar na cadeia até quando os militares quisessem. Poderia também, olha aí, demitir, caçar mandatos, demitir, transferir funcionários públicos, tá certo? Então foi um dos períodos mais perversos. Na nossa página 192 tem esse tópico, milagre econômico e a repressão política. Ou seja, pessoal, no governo Médici, houve sim, graças a grandes empréstimos norte-americanos, houve sim um período de crescimento econômico. Ou seja, a economia do Brasil vai crescer a grandes números, o Brasil vai se transformar em uma das maiores economias do mundo, mas o que acontece? Esse tido milagre econômico, que foi esse grande crescimento da economia brasileira durante o governo do general Médici, ele só vai beneficiar a pequena parcela brasileira, dos privilegiados. Ou seja, olha a frase aí que o ministro da Economia à época falava: primeiro o bolo precisa crescer para depois dividir entre a população. Só que esse bolo até hoje nunca foi praticamente dividido, tá certo? Além do milagre econômico, durante o governo Médici, se utilizando do ato institucional número 5, a repressão ela foi feroz, tanto na cidade como no campo. Ou seja, na cidade contra grupos e no campo contra guerrilhas. Então, foi um período aí de auge, de combate à ditadura e, por parte da ditadura, de combate a esses grupos que eram tidos aí como comunistas, grupos terroristas, tá certo? Um outro importante tópico, já na nossa página 193, a luta pela democracia e a abertura lenta, gradual e segura. Ou seja, várias manifestações durante as décadas de 70 e de 80 vão sim exigir a redemocratização do Brasil, o fim da ditadura militar. Geisel assume então a presidência nos anos de 1975 e aí ele promete essa abertura à redemocratização, essa abertura à democracia de forma lenta, gradual e segura, sendo que ainda duraria mais 10 anos a ditadura, tendo fim apenas em 1985. Tá certo, pessoal? Então nós vamos finalizando nossa videoaula por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu!